Imagine um menino de 14 anos, sem pai, sem mãe, sem teto, jogado no meio do deserto mais brutal da América do século XIX. Nenhuma escola te prepara para isso. Nenhuma família te salva disso. O mundo simplesmente fecha todas as portas. Agora imagine o que esse menino se torna, quando o único lugar disposto a recebê-lo é o lado errado da lei. Essa não é a história do lendário fora da lei que você acha que conhece. Essa é a história de antes. A história que os filmes cortaram. A história que explica tudo. E ela começa não no deserto, mas no barulho de uma cidade do outro lado do continente. Bem-vindo ao canal. Aqui, cada episódio mergulha fundo em histórias reais que o tempo tentou apagar. Personagens que moldaram o mundo e cujas verdades são muito mais complexas do que os livros contam. Esse é o primeiro episódio de uma série completa sobre os grandes mitos do Velho Oeste. E Billy the Kid é o começo perfeito. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque essa série vai continuar, e cada episódio vai ser mais intenso do que o anterior. Ativa o sininho também, não vai querer perder o que vem por aí. Agora, volta para a história, porque ela começa em 1859, e começa longe, muito longe, do Novo México. Nova York, meados do século XIX. Uma cidade em ebulição, barulhenta, superlotada. Imigrantes irlandeses chegavam aos milhares, fugindo da grande fome que devastou a Irlanda. Famílias inteiras desembarcavam sem nada. Só o nome nas costas e a esperança nas mãos. Foi nesse caos que o menino que o mundo chamaria de Billy the Kid nasceu. O nome real? Pouco importava para o mundo da época. Meninos pobres, filhos de imigrantes, não tinham suas histórias anotadas com cuidado. Nasciam, sofriam e sumiam, sem que ninguém prestasse muita atenção. E isso já diz muito. Muito sobre quem esse menino era para a sociedade. Ninguém. Mais um rosto entre milhares de rostos que o novo mundo engolia sem mastigar. A mãe era irlandesa. Trabalhava duro. Criava os filhos sozinha, porque o pai, um mistério até hoje para os historiadores, simplesmente não estava presente. Ou sumiu. Ou nunca existiu de verdade na vida daquelas crianças. Mas a mãe estava. E isso fazia toda a diferença. Ela era o centro, o eixo, a única coisa que segurava aquele pequeno mundo unido. E foi exatamente por isso que quando tudo desmoronou, desmoronou de um jeito que não tinha mais como consertar. No início dos anos 1870, a família se moveu. O destino, o oeste americano. A mãe estava doente. Tuberculose. A doença silenciosa que matava mais gente do que qualquer bala naquele século. Os médicos da época acreditavam que o ar seco do deserto poderia ajudar. Uma aposta desesperada. Uma última tentativa. E assim, mãe e filhos cruzaram o continente. Passaram por Indiana, pelo Kansas, até chegar ao Novo México. Terra vermelha, céu imenso, sol que queima até os ossos. Por um momento, só um momento, pareceu que ia dar certo. A família se estabeleceu. A mãe se casou novamente, com um homem chamado Antrim. Havia esperança. Havia a sensação de que o pior tinha ficado para trás. Mas o Oeste raramente entrega finais felizes. Em setembro de 1874, a mãe morreu. Tuberculose. Ela tinha pouco mais de 40 anos. O padrasto, diante da situação, fez o que muitos homens daquela época fariam diante de uma responsabilidade que não tinha pedido. Foi embora. Abandonou os enteados. Literalmente virou as costas e desapareceu. O menino tinha 14 anos. 14 anos. Sem mãe, sem pai, sem parentes, sem dinheiro. No meio do deserto do Novo México. É aqui, exatamente aqui, que a história de Billy the Kid de verdade começa. Não com um tiro, não com uma perseguição, mas com um menino sozinho, olhando para o horizonte sem saber o que fazer com o silêncio ao redor. Se essa história já te tocou até aqui, e ela mal começou, faz uma coisa simples. Aperta o like agora. Esse gesto pequeno ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que merecem conhecer histórias assim. E nos comentários, o que você acha até agora? Você consegue sentir empatia por esse menino, sabendo do que ele se tornaria depois? Escreve lá embaixo, porque essa é uma das perguntas mais fascinantes dessa história. Agora, continua. Porque o que vem agora é onde tudo muda. Sem ninguém para cuidar dele, o menino foi trabalhar no que aparecesse. Lavou pratos, carregou peso, fez os serviços que ninguém queria fazer,
Silver City, no Novo México, era uma cidade de mineradores, apostadores e homens que haviam deixado suas histórias para trás. Não era um lugar gentil com crianças sozinhas, especialmente crianças que não tinham ninguém para responder por elas. Em 1875, ele cometeu seu primeiro crime registrado. E aqui vem uma das ironias mais amargas de toda essa história. Ele não matou ninguém. Não roubou um banco. Não assaltou uma diligência. Ele roubou uma trouxa de roupa. Uma trouxa de roupa suja, pertencente a uma lavanderia local. Um comparsa mais velho tinha roubado antes, e o menino simplesmente carregou o pacote. Por isso foi preso. O xerife local chegou a dizer que ele era um bom menino, influenciado por companhia errada. Mas a lei não distinguia intenção de ato. Estava preso. 2 dias depois, ele escapou, pela chaminé da cadeia, com 15 anos, sozinho, no meio do deserto do Arizona. Aquele escape foi um divisor de águas. Do outro lado da chaminé, não havia mais volta para a vida comum. O que o Oeste recebeu depois daquele dia era um foragido, um sobrevivente, um menino que havia aprendido, da forma mais dura possível, que o mundo não tinha lugar para ele. Então ele criaria o próprio lugar. E o mundo chamaria esse lugar de lenda. Historiadores e psicólogos passaram décadas tentando entender o fenômeno Billy the Kid. Como um jovem aparentemente normal se torna um dos foragidos mais procurados da história americana. E a resposta mais honesta é também a mais humana. Abandono precoce muda pessoas, profundamente. Crianças que perdem os pais, especialmente a figura central de afeto, sem nenhuma rede de suporte, buscam pertencimento onde quer que ele apareça. Testam limites porque nunca tiveram quem os estabelecesse com carinho. Usam a violência como linguagem quando é a única que o mundo ao redor parece entender. Esse menino não nasceu perigoso. Ele foi empurrado para a periculosidade por um mundo que simplesmente não o enxergou quando precisava ser visto. E aqui vem a pergunta que não sai da cabeça de quem mergulha nessa história. E se a mãe não tivesse morrido? E se o padrasto tivesse ficado? E se alguém, qualquer pessoa, tivesse olhado para aquele menino de 14 anos perdido em Silver City e dito: "Eu estou aqui"? Billy the Kid teria existido? Ou seria só um homem comum, vivendo uma vida comum, cujo nome nunca apareceria em nenhum livro? Não há resposta, mas é impossível não se perguntar. Com o tempo, a lenda foi crescendo e distorcendo o homem real. Diziam que Billy the Kid matou 21 homens, um para cada ano de vida. Os pesquisadores mais sérios encontram entre 8 e 9 mortes confirmadas. Ainda muita coisa, mas muito longe da mitologia. Era descrito como um monstro por uns e como um herói por outros. As comunidades mexicanas americanas do Novo México o viam com simpatia. Para eles, era alguém que enfrentava os poderosos, que não se curvava. E sabe o que as pessoas que conviveram com ele diziam? Que era um jovem carismático, bem-humorado, que falava espanhol fluentemente, que dançava, que era querido. Não era a imagem de um monstro frio, era a imagem de um sobrevivente que aprendeu a encantar o mundo enquanto tentava sobreviver a ele. E talvez seja isso que torna Billy the Kid eterno. Não a violência, mas a contradição. O menino abandonado dentro do homem armado. A vítima dentro do vilão. A tragédia dentro da lenda. Essa foi a origem, o começo de tudo. Um menino que o mundo esqueceu cedo demais. E que o mundo nunca mais conseguiu esquecer depois. Nos próximos episódios a história continua. A Guerra do Condado de Lincoln. As perseguições. O xerife Pat Garrett, e o final que ainda divide opiniões até hoje. Se você não está inscrito ainda, faz isso agora. Não é exagero dizer que o próximo episódio é ainda mais intenso do que esse. E antes de sair, comenta aqui embaixo. Depois de tudo isso, você sente empatia por Billy the Kid? Ou ainda o vê só como um criminoso? Não existe resposta certa, mas quero muito saber o que você pensa. Aperta o like se essa história valeu o seu tempo. E compartilha com alguém que gosta de história de verdade. Não a versão bonita dos livros, mas a versão real, crua e humana. Toda lenda começa com uma perda. E essa começou com um menino sozinho olhando para o deserto.